A cidade peruana de Cusco, a 3.400 metros de altitude, possui mais de 300 mil habitantes, sendo a mais antiga habitada na América do Sul. Antiga capital inca, hoje Cusco é o principal centro arqueológico da América. Diz a lenda que a cidade foi fundada no século XI por Manco Cápac, o primeiro imperador inca, e Mama Ocllo, sua irmã e esposa. A maioria dos monumentos é da época de Pachacutec, grande guerreiro e arquiteto inca. Depois, a Grande Conquista Espanhola. Após destruir grande parte da cidade em 1534, ergueram uma catedral no século XVI. Iniciada em 1559, durou quase um século. A catedral fica sobre ruínas de um palácio imperial inca. Outro forte símbolo da conquista católica, a Igreja da Companhia de Jesus. De igual modo, a companhia foi erguida no antigo palácio do imperador inca Huayna Cápac. Edificada pelos jesuítas em 1571, com fachada barroca, é a igreja mais notável da cidade. A Plaza de Armas é o centro de Cusco. Hoje, com suas arcadas de cafés e lojas e duas igrejas, a Plaza de Armas é uma das praças coloniais mais belas do Peru. Nesta praça, o povo de Cusco se reúne para ocasiões importantes. Nessa praça, a cabeça de Tupac Amaru, último imperador inca, foi exibida em 1572, e Tupac Amaru II, líder da revolta indígena, desmembrado em 1580. O Templo de La Merced, fundado por São Pedro Nolasco em Barcelona em 1218, é a terceira igreja colonial de Cusco. A Merced tinha um mosteiro, erguido em 1535 e refeito após o tremor de 1650. O claustro do convento, em estilo barroco renascentista, tem um jardim com uma fonte murmurante. Neste oásis de calma, visitantes admiram a coleção de pinturas da Escola de Cusco, em exposição permanente aqui. O grande número de igrejas ajudou a converter peruanos ao cristianismo. Hoje, 92% dos peruanos são católicos, embora seus ritos ainda sejam influenciados por cultos pré-colombianos. Dos 30 milhões, 45% são indígenas, 15% europeus e 37% mestiços. Os mestiços. As línguas oficiais são espanhol e quichua. Perto da praça principal, chegamos a uma praça menor, com fontes e plantas de quinoa, que crescem bem em altitude. Esta praça tem boutiques, restaurantes e 2 museus. Aqui, os incas celebravam vitórias militares. Hoje, as pessoas vêm aqui para sentar e observar o movimento. O que resta hoje da grande civilização pré-colombiana que ia do Peru à Colômbia? Inúmeros tesouros para o turismo. O Peru é famoso por sua vasta herança cultural, com riquezas que datam não só do tempo Inca, mas também do período colonial espanhol e da independência.
Hoje, o turismo é a terceira maior receita do país, após pesca e mineração. A antiga capital inca, Cusco, é o destino turístico mais popular do Peru. Abrigado no ricamente decorado Palácio del Almirante, está o Museu Inca com sua vasta coleção de joias, múmias, cerâmicas, armas e tecidos incas. Sob o pátio, as tecelãs do Planalto Andino exibem seus talentos e transmitem sua cultura vibrante. Perto da plazoleta de Las Nazarenas, passamos pela antiga igreja de San Antônio Abade, agora Hotel Monastério. Luxo colonial. Adiante na praça fica o Museu de Arte Pré-Colombiana. O prédio do museu já foi um palácio inca, do qual resta apenas o pátio cerimonial. Em 1580, a casa era do conquistador Alonso Dias. Em 1850, do Conde de la Cabrera. Em 2003, foi restaurado e reaberto como Museu de Arte Pré-Colombiana. O museu tem uma impressionante coleção de artefatos arqueológicos pré-conquista. Os objetos, de 1250 a.C. a 1532 d.C., revelam a perícia artística e cultural das civilizações peruanas, dos Huares aos Incas. As 11 salas abrigam mais de 450 itens: joias, ouro, osso, concha, esculturas e cerâmicas. Todos os elementos que caracterizam a arte pré-colombiana. Foram selecionados entre os 45 mil objetos das coleções do Museu Arqueológico Larco em Lima. Hatun Rumiok é uma rua com muros enormes de pedras poligonais. No meio da rua está a famosa Pedra de 12 ângulos, um monólito esculpido e polido para se encaixar perfeitamente nas pedras da parede, sem argamassa. Os 12 ângulos não são exceção. Os pedreiros incas trabalhavam com pedras de formas ainda mais irregulares. Esta pedra era do Palácio de Inca Roca, depois Palácio do Arcebispo e, por fim, Museu de Arte Religiosa. O museu tem 2 pátios árabe-andaluzes, cercados por 12 salas, decorados com azulejos e uma capela pequena. Apoiado numa colina íngreme, o antigo bairro de Totocati, lar da nobreza inca, é uma das áreas mais pitorescas de Cusco. Hoje é São Brás. As ruas são estreitas e íngremes, entre casas coloniais brancas. Suas portas, persianas e varandas azuis são integradas aos muros incas. Também como bairro dos artesãos, muitos artistas locais têm aqui suas lojas e ateliês. O artesanato local inclui tecelagem, cerâmica e joias de ouro. Os melhores pintores de Cusco estão aqui, tornando-a a área boêmia da cidade. Um local provável para ver mulheres em trajes típicos com suas saias, chapéus e ponchos, incluindo o famoso chulo peruano, feito com lã de vicunha.
À noite, este é o lugar para encontrar os cafés da moda. A igreja e o monastério colonial de Santo Domingo foram erguidos sobre as ruínas do Coricancha, em Quechua Pátio Dourado, o famoso Templo do Sol. Hoje, resta só a estrutura do templo mais rico do Império Inca. Um muro curvo de 6 metros cerca o local. Sobreviveu aos terremotos que destruíram edifícios coloniais em Cusco. A igreja teve de ser reconstruída. Na entrada do sítio ficam os claustros, construídos sobre a superestrutura do templo Inca. A bacia central octogonal foi coberta por 55 quilos de ouro. Em volta do claustro estão as 4 salas do templo. Suas paredes inclinadas de blocos de pedra, apesar de complexos, foram perfeitamente encaixadas sem argamassa. Naquela época, o Coricancha tinha paredes com 700 folhas de ouro, pesando quase 2 quilos cada. As portas e nichos trapezoidais são típicos da arquitetura inca de Pachacutec. Acredita-se que as maiores salas eram templos da Lua, Vênus e Pleiades. Suas paredes eram forradas de prata. Duas salas menores, junto à rua, cultuavam o arco-íris e o relâmpago. Ainda admiramos a placa de ouro maciço, mostrando a Mãe Terra e os Incas. Antes de entrar no templo, as pessoas jejuavam, vinham descalças, carregando um peso nas costas em sinal de humildade. Uma estátua de ouro representava o disco solar, refletindo os primeiros raios do sol nascente. Casamentos, coroações e funerais dos soberanos incas ocorriam no Templo do Sol. Aqui, as múmias eram guardadas em tronos de ouro. Tudo era coberto por precioso metal amarelo, símbolo solar. Os famosos jardins internos continham espigas e frutas de ouro. A 2 quilômetros de Cusco, achamos ruínas do maior acampamento militar da região. Sacsayhuaman significa falcão satisfeito em Quechua. Embora enorme, resta hoje só 20% das construções originais, que abrigavam 5.000 guerreiros. A fortaleza tem 3 zonas. A mais impressionante engloba as magníficas fortificações em zigue-zague de 3 níveis. O nono Inca, Pachacutec, imaginou Cusco como um puma, construindo Sacsayhuaman como sua cabeça, e as 22 muralhas em zigue-zague como seus dentes. Antes, 3 torres erguiam-se nas muralhas, mas só restam as fundações. Cada pedra pesa mais de 272 toneladas. As técnicas que utilizaram para transportar e erguer estruturas tão colossais, sem o conhecimento da roda, ainda permanecem um mistério para nós. Uma das últimas batalhas da conquista espanhola ocorreu aqui. É lembrada em especial pela história heróica do capitão Inca, Carruide. Quando os espanhóis atacaram a torre para a qual ele havia recuado com seus homens, ele preferiu saltar para a morte a se render. Afastando-se de Cusco, este pequeno conjunto de ruínas, conhecido como Kenko, significa labirinto. Este local era dedicado a Puma, deus da guerra. O enorme monólito de pedra cercado pelo muro baixo já teve a forma de um puma.
Huayna Capac projetou o local para celebrar o nascimento de seu filho, Huáscar. No centro deste complexo sacrificial está o labirinto esculpido na pedra. No meio do túnel, à direita, há uma abertura natural na rocha. Por ela, vê-se um banco de pedra e degraus. Pachacutec, fundador do local, foi sepultado aqui. No centro, um túnel natural leva a um altar, onde animais eram sacrificados ao oráculo. Perto da estrada Cusco-Pisac ficam as ruínas da Fortaleza Vermelha, Pucapucara, nomeada pela cor rosa de suas pedras. Destruída pelos espanhóis, esta fortaleza era um posto de guarnição para guardar a estrada entre Cusco e o Vale Sagrado, ou um depósito, pousada para viajantes ou pavilhão de caça para a nobreza inca. Opiniões variam, só imaginar. Mais adiante, no caminho para o Vale Sagrado, Tambomachai tem 3 terraços, com enormes blocos de pedra. Os incas paravam aqui para ritos religiosos na fonte sagrada que flui pelos terraços. A qualidade construtiva e o belo acabamento das pedras indicam ser um importante local de culto. A 24 quilômetros de Cusco, o Vale de Urubamba se estende à nossa frente. É o Vale Sagrado. O Vale Sagrado é fértil e densamente povoado. No vale, o sítio de Pisac se divide em 2 partes, a aldeia junto ao rio e as ruínas incas no Pico Rochoso. A cidadela inca se ergue sobre a aldeia de seu planalto triangular, ladeada por desfiladeiros íngremes. Esta parte de Pisac, Quinchiraque, era um posto de guarnição, fortaleza fortificada com ameias, que abrigava a população durante ataques. Na encosta oposta, vêem-se escavações feitas no penhasco. Este é um enorme cemitério inca, mas os túmulos foram saqueados há anos. O bairro residencial de Unan Pisac é cercado por fortificações. Pisac é famosa pelos terraços agrícolas, com curvas elegantes pelas encostas sul e leste da montanha. Sob o olhar atento das ruínas da cidade fortificada, os terraços incas ainda são usados hoje. Entramos em Hanan Pisac por um belo portão inca, uma fusão do artificial e do natural. Descendo a escadaria íngreme, entramos no túnel do Puma, escavado na rocha. No topo do sítio arqueológico, encontra-se o setor cerimonial, formado por um monumento especial, o Intihuatana, diversos canais ainda operacionais e numerosos templos bem conservados.
No centro do templo solar circular fica o Intihuatana, um calendário esculpido, simbolizando a conexão entre o homem e o Deus Sol. Ao redor, há templos de pedra menores, cujas paredes contêm nichos que antes abrigavam ídolos ou objetos sagrados. Bela Vista. Mais abaixo, no Vale Sagrado, as Salinas de Maras são terraços em forma de tigela, escavados nas montanhas por povos pré-incas. Eram e ainda são usados para coletar poças de água salgada de uma fonte subterrânea que seca na estação, deixando uma camada de sal branco e cristalizado. O sal é colhido com um ancinho longo, assim como nas salinas da Europa. Os aldeões cooperaram. Cada família tem um lote de 2 ou 3 terraços e vende sua colheita para a comuna, que exporta o sal para todo o país. De cima, os terraços formam um mosaico ocre, marrom e branco. A 7 quilômetros das salinas no altiplano, a 3.500 metros acima do nível do mar, vislumbramos como os incas não apenas sobreviveram, mas também prosperaram neste ambiente hostil. Os terraços de Morai, em forma de anfiteatro, são uma vista incrível. Descoberto em 1930, Morai possui terraços concêntricos que sobem em vários níveis, esculpidos numa imensa bacia de argila. Cada nível tem um microclima único, dependendo da profundidade. Cada camada é composta por um terraço, com dimensões e layout distintos, e o mais profundo deles chega a 45 metros abaixo da borda. Os níveis são acessíveis por um engenhoso sistema de degraus embutidos nas próprias paredes. Canais de irrigação levam água de um terraço ao próximo por valas nas paredes de pedra. Os incas utilizavam este local como laboratório agronômico, experimentando para achar condições ideais para cada cultivo agrícola. A variação de temperatura e umidade entre as camadas permitia testar o crescimento das plantas conforme clima e altitude. O local tem 2 bacias grandes e uma pequena. Uma delas, um museu vivo, ainda em uso hoje. Mais adiante no vale, a fortaleza de Ollantaytambo era um importante centro religioso e militar inca. Os muros estavam em construção na conquista e nunca foram terminados. No topo dos terraços, há um templo cerimonial. As pedras vêm de uma mina na montanha, a 6 quilômetros da margem do rio, do outro lado do Urubamba. Milhares de trabalhadores devem ter transportado esses blocos enormes da mina ao local. Para transportá-las pelo rio, eles usaram uma técnica engenhosa.
colocaram as pedras na água e desviaram o curso do rio. Uma rara ocasião em que os conquistadores perderam uma grande batalha foi num desses imensos terraços que cercam as ruínas incas. Foi para esta fortaleza que Manco Inca se retirou após a queda de Cusco. Em 1536, o conquistador Hernando Pizarro veio com cavalaria e muitos infantes indígenas e espanhóis para capturar o Inca. Sob a chuva de flechas, lanças e pedras que caíam dos terraços acima, os homens de Pizarro não conseguiram subir até a fortaleza. Os cavalos atolaram na água da planície e Pizarro deu a ordem para recuar. Os homens logo fugiam de milhares de guerreiros incas, que decidiram perseguir os conquistadores pelo vale. Chincheiro guarda a entrada para o Vale Sagrado. Aqui a vida segue em calma tranquila. Hoje todos se aprontam para a festa. Haverá um casamento na aldeia. O Peru é rico em artesanato. A especialidade principal deles é tecer lã de alpaca, criando ponchos, tapetes e cintos com cores e motivos peruanos vibrantes. Os índios Chanchero, agrupados em associações, trabalham com a lã de lhama, que lavam com raízes de árvores. Tingem a lã mergulhando-a em corantes vegetais ou de cochonilha. A tecelagem manual é um processo longo, mas o tempo não é preocupação aqui. Sobre as ruínas de um templo inca, a igreja colonial do século XVI possui um pórtico e torre sineira quadrada. No frontão externo, há afrescos que retratam, de um lado, o bem e a evangelização indígena, e do outro, o mal e a revolução de Tupac Amaru. O mercado de Chincheiro ocorre na Plaza de Armas, ao pé do recinto, uma enorme muralha inca com 10 nichos trapezoidais. Aqui, os incas também usavam os terraços para produzir milho para a cerveja cerimonial, além de batatas, quinoa, favas, vagem, tomates, cacau, café e abacates. Naquela época, a maioria dessas frutas e vegetais era desconhecida no Ocidente. Há também um templo, pequeno mas monumental, para adorar os deuses. Mas agora, o que é espetacular?
Todos os visitantes de Machu Picchu precisam passar por águas calientes. Conhecida como Vila de Machu Picchu, é a última parada do trem vindo de Cusco. Esta pequena aldeia serrana tem águas sulfurosas onde as pessoas se preparavam para a viagem ao local sagrado. Graças à sua localização espetacular e até mística, Machu Picchu, que significa Montanha Velha ou Pássaro Velho, é sem dúvida o sítio arqueológico mais famoso do continente americano. Por sua localização remota, os conquistadores espanhóis não a acharam, permanecendo oculta até o século XX. Em 1911, Hiram Bingham, historiador americano, descobriu o local por acaso ao visitar a região. Apesar de anos de estudos, nosso conhecimento sobre Machu Picchu permanece superficial. Ainda hoje, arqueólogos dependem de hipóteses e especulações sobre sua função provável. Contudo, uma coisa é inegável. Devido ao seu trabalho em pedra excepcional e à abundância de ornamentos, Machu Picchu deve ter sido um importante local cerimonial. Um local de peregrinação e cidade imperial. Mais de 170 edifícios foram descobertos, revelando a epopeia do Inca Pachacutec. Uma rocha sagrada, 7 metros de largura e 3 metros de altura, a imagem da montanha e dedicada ao seu espírito. Na área industrial, encontramos morteiros, para moer milho. Esta área era para tarefas domésticas e artesãos. A área da prisão é um labirinto de celas, nichos e passagens subterrâneas. A precisão e o imenso trabalho no transporte e ajuste da pedra deixam os arqueólogos perplexos. Os incas não tinham escrita, por isso não deixaram registros, o que não ajuda. É um mistério. Quando o explorador americano chegou em 1911, seu guia era um menino de 10 anos. Juntos, subiram os terraços incas e chegaram às muralhas de Machu Picchu. A vegetação tropical quase cobriu as ruínas, mas a cidade estava bem preservada. Bingham escreveu, impressionado. Era difícil ver as paredes, pois as pedras estavam cobertas há séculos por árvores e musgo. Mas entre arbustos e plantas, viam-se muros de blocos de granito, moldados com precisão incrível. Eu vi templos, residências reais, um grande palácio. Foi como um sonho. A única arquitetura circular em Machu Picchu é o Templo do Sol. Esta torre devia servir para estudar estrelas. Abaixo, há uma caverna natural, provavelmente um túmulo real. Contém um altar em forma de escadaria e nichos sagrados bem trabalhados. Os incas eram os maiores especialistas em arquitetura lítica. O Templo do Condor, por exemplo, tem uma escultura de cabeça de condor entre duas rochas que simbolizam suas asas abertas. Para os incas, o condor representava a punição. Esta rocha era sem dúvida local de sacrifício. Animal ou humano, ninguém sabe.
Os incas só praticavam sacrifícios humanos em épocas de grande dificuldade, como quando o inca adoecia ou morria, ou diante de grandes desastres naturais. Seu objetivo era apaziguar os deuses. Os homens, mulheres ou crianças sacrificados vinham das províncias ocupadas, sempre saudáveis e de grande beleza física. Antes do sacrifício, davam à criança eleita cerveja e coca para entorpecer os sentidos. Em homenagem à criança, o sacerdote realizava rituais para guiar seu espírito em sua jornada. O templo principal e a casa do sumo sacerdote ficam de cada lado da praça sagrada, o que nos dá uma ideia do poder da religião na cultura inca. O estado deteriorado do lado traseiro direito do templo lembra-nos que este sítio está no meio de uma zona sísmica, um facto que causa alguma preocupação para o futuro do turismo em Machu Picchu. A Intihuatana é o ponto mais alto e misterioso da cidade. Este é o destino final, a razão para viajar até os confins da Terra. A palavra Quechua Intihuatana, traduzida como ponto de amarração do Sol, refere-se ao pilar esculpido na rocha. Astrônomos incas usavam as faces do pilar para prever solstícios e organizar o calendário agrícola pelos dias longos de verão. Nessa sociedade, sagrado e material estão ligados. O alimento terrestre é um dom do Deus Sol. Para os incas, era bem claro. A astronomia e até o divino desempenhavam o seu papel na otimização da produção agrícola para alimentar a população. Na zona agrícola, magníficos terraços cobriam as encostas íngremes da montanha. As casas construídas para os guardiões são feitas com pequenas pedras unidas por barro seco, o que nos diz que provavelmente também serviam como celeiros e armazéns. Os milhares de degraus que ligam os terraços resistiram bem ao teste do tempo. Com tanto sol nas encostas, provavelmente faziam 2 colheitas anuais. No topo, a cabana do guardião da rocha funerária, uma das poucas construções restauradas. Este edifício, um posto de guarda, controlava a entrada da cidadela. Como miradouro, oferece uma vista magnífica de todo o sítio de Machu Picchu. Na cultura inca, a importância do Lago Titicaca é inegável. Foi o berço da dinastia e há rumores de que o famoso tesouro inca, El Dorado, está enterrado em suas profundezas. Completando o ciclo histórico eterno, Puno é o maior porto do lago. Puno, com sua população de 100.000 habitantes, é considerada a capital da tradição peruana. No centro, Jerônimo é uma rua movimentada, com bancas de artesanato e restaurantes para provar a truta fresca do lago. O Lago Titicaca liga o Peru à Bolívia, vital para o comércio transandino, com o mercado de Puno cheio de mercadorias para exportar. Puno é bem vibrante.
A Catedral Barroca foi erguida pelos jesuítas no século XVIII. Mas mantém a tranquilidade das velhas cidades coloniais. A cidade é uma fascinante mistura da herança inca e dos conquistadores católicos. Uma fusão cultural. Mais adiante, La Casa de Corregidor é uma bela casa colonial do século XVII, com modificações. Pertenceu ao representante da coroa, Sylvester du Valdez. Após várias mudanças de dono, a casa virou um centro cultural encantador. O Yavari é o barco a vapor mais antigo do mundo em operação. Construído em 1862 na Inglaterra, foi levado em partes por mulas até o Titicaca. Por quase um século, o Yavari e sua frota de barcos a vapor transportaram passageiros e mercadorias entre as margens peruana e boliviana do lago. Os minerais bolivianos eram transportados pelos barcos a vapor do Titicaca. Os barcos transportaram mercadorias e passageiros pelo lago até 1982, reforçando a importância de Puno como porto internacional. Hoje, graças a uma associação voluntária, o navio foi restaurado, e uma exposição sobre a história da navegação no lago está em exibição em suas cabines. O Porto de Puno é o ponto de partida para as ilhas e sítios arqueológicos do lago. Na junção dos Andes com as pastagens do altiplano peruano, as margens férteis do lago Titicaca foram o berço de civilizações antigas. Diz a lenda que Manco Cápac, o primeiro Inca, filho do deus Sol Inti, emergiu do Titicaca. Após emergir do lago, Manco Cápac foi para o norte com sua tribo e seus guerreiros ferozes, e fundou Cusco, a futura capital do império. O lago Titicaca tem mais de 200 quilômetros de comprimento e 65 quilômetros de largura. O maior lago da América do Sul. A 3.812 metros acima do nível do mar, o lago é o mais alto do mundo com serviço regular de passageiros. Com média de 107 metros de profundidade, recebe mais de 25 rios. Há 41 ilhas no lago, algumas habitadas.
Esta é uma civilização baseada em juncos. Além dos barcos, muitas casas e certas ilhas são feitas desse material. As ilhas, antes lar do povo Urus, extinto em meados do século XX, ainda são conhecidas como Ilhas Urus. Embora simples, o manejo dos juncos é uma habilidade complexa, passada por gerações. As ilhas flutuantes peruanas são feitas com juncos de totora, que crescem abundantemente nas águas rasas do lago Titicaca. Cada ilha tem várias camadas de totora, com novas sendo adicionadas na superfície para substituir as podres. Assim, o chão fica flexível e seco. Antes, os habitantes daqui viviam da pesca, patos e venda de ovos em mercados. Taquile é uma pequena ilha natural, de 6 km², a 2 ou 3 horas de barco a leste de Puno. Habitada há milênios, sua população é de cerca de 2.000. Prisão na era colonial, hoje Taquile pertence a seus habitantes, que vivem sob a lei Inca: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Sem carros ou motos, a paisagem montanhosa da ilha transmite calma. Os morros de ocre profundo contrastam vividamente com o azul intenso do lago, céu e dos terraços agrícolas verdes. Ao longe, avistam-se os picos nevados da Cordilheira Real, na Bolívia. Aqui, as encostas têm terraços incas e ruínas antigas no topo. Taquile parece viver em seu próprio mundo, isolada do planeta, e os visitantes se encantam pela calma da ilha, envolvidos pela intensa luz solar mediterrânea. A população fala Quechua, ao contrário de outras comunidades insulares, que falam Aimara. Evitam casamentos fora da comunidade e protegem sua identidade, preservando seu modo de vida das influências modernas do continente. A ilha é famosa globalmente pelos seus têxteis, criados com técnicas artesanais. Aqui, todos participam da fiação, tecelagem e tricô. A roupa é uma característica marcante dos ilhéus. Suas vestimentas são uma fusão do antigo traje camponês espanhol com cores e motivos andinos. As mulheres usam a polera, uma saia feita de muitas camadas, e um chale preto com bordas bordadas. Os homens, por sua vez, vestem cintos bordados sobre camisas brancas e calças pretas que vão até a panturrilha, parecendo um pouco piratas. Agora é hora de voltar ao barco e lembrar que este grande lago Titicaca foi o berço de uma das maiores civilizações da humanidade. Os Incas. Quimanco Capac e Mama Oclo, filhos do Deus Sol, irmão e irmã, marido e mulher, nasceram das brumas do lago, encarregados de levar os homens à civilização após o grande dilúvio e de fundar a capital do futuro império em alguma terra fértil. Que a capital deveria ser construída no local onde a cruz sagrada de Manco Capac se fincasse na terra, a região escolhida do Vale de Cusco que Manco Capac concedeu aos homens a arte da agricultura e do artesanato, e que Mama Oclo ensinou às mulheres a tecer.
E assim, eles deram à humanidade o dom da civilização.